Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino pábulo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos em uma nova Atenas que teima em não nos aceitar, em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses, de Dionísio a Momo, de Baco, as expressões mais vis do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura. São os votos dos espíritos espíritas, por intermédio do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa de domingo. Na noite de hoje, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra, autor
desta que é a maior, para mim, a biografia definitiva de Bezerra, não é? Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. E o Luciano vem aqui sempre trazer verdadeiras revelações, porque realmente é isso do que trata um programa como esse, né? Recheado de coisas que o movimento espírita não sabia, porque não era do domínio público, né? São verdadeiras fontes primárias de uma pesquisa que demandou anos de esforço, né? Pessoal, não tem apenas esse programa, são 8 programas, 4 aos sábados, 4 aos domingos já. Eu vou revelar aqui, porque não tem, eu não tenho essas coisas, essas mesuras, já. Esses programas eu gravo na terça e na quinta noite, tá? Na terça e na quinta noite e vai ao ar no sábado e no domingo, né? Porque venhamos e convenhamos, né? Eu tenho esposa, tenho filha, né? Uma casada, uma solteira ainda, então não dá para eu passar o fim de semana, né? Então a gente disponibiliza sempre no sábado e no domingo, mas é gravado adrede na própria semana, viu? Então esse programa com o Clay a gente gravou lá na terça-feira, né? Está indo ao ar agora. Então aproveitem, tem as playlists aí dos programas com Charles Kemp, César Perry de Carvalho, Carlos Sete Bastos, Leonardo Marmo, Ana Maria Miranda e Heloísa Pires, filhas do Hermínio e do Herculano Pires, do Hermínio Miranda e do Herculano Pires, Silvio Mariano, programa sobre livros, e o Luciano Clay, né? Então tá aí todo esse esforço. Quando há o quinto sábado ou o quinto domingo, a gente convida, né, alguém avulso, mas no mesmo nível, né, desse verdadeiro escrete de ouro que a gente tem aqui no nosso canal, ok? Pessoal, eu não faço a ladainha do YouTube. Se vocês acharem que o programa merece, coloca. Se achar que não merece, não gostou, coloca um. Faz parte. É bom que a gente avalia, né? Tá bom? Então, meus queridos irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, pedir permissão a Ele que está aqui na nossa tela, Jesus, o sublime peregrino, que Ele possa abençoar as nossas vidas, abençoar esse momento do mundo, esse momento difícil, e, claro, particularmente, que Ele abençoe esse programa e esse desiderato do esforço de hoje. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui Luciano Clay Filho, não é? Estou com a saudade danada do Luciano. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Luciano Clay Filho para mais um programaço, não é? Luciano Clay, boa noite. O pessoal anda me perguntando se o nosso programa agora é anual. Deixou de ser mensal, Luciano Clay, né? Eu digo, não, ele só não pôs no mês passado, né? Querido, tudo bom, Luciano? Tudo, meu irmão amado. Saudade. Eu digo isso não é para fazer média com você, não, viu? Mas você sabe do meu amor por você, a gratidão, o carinho que eu tenho pela oportunidade que você vem nos dando já, não são nem meses, né? São anos, para que possamos divulgar o resultado aí das nossas pacientes e demoradas buscas sobre os retalhos da memória do movimento espírita, e em particular do Dr. Bezerra de Menezes. Então, com saudade, eu sinto saudade mesmo, meu filho. Há um programa que eu sinto saudade, é o seu, né? Esse bate-papo. Então, é uma alegria que ter retornar aqui às nossas conversas dominicais, às nossas domingueiras, como se dizia antigamente. Pronto, quem está feliz é a nossa amiga Lúcia Bezerra, né? Sempre conversa com Lúcia, Lúcia comenta os programas e ela sente falta, quando não tem, né? Mas, Luciano, me diga uma coisa, onde é que você está, Luciano? Que ambiente é esse aí? Aqui no memorial, né? Assim, originalmente idealizado, mas nós chamamos de Centro de Memória Viana de Carvalho. Espaço que nós estamos montando aos poucos. Até já passei essa informação para o Adair, para que possamos aí
fortalecer esse movimento nacional, junto ao trabalho em São Paulo que ele capitaneia, de levarmos adiante esse projeto, né, das instituições congêneres a que ele está à frente, em São Paulo, resultado aí de anos de trabalho do nosso saudoso e querido amigo Eduardo Carvalho Monteiro, ele com a Júlia Nésio e outros companheiros. E nós estamos, portanto, aqui no Centro de Memória Viana de Carvalho, né, nesse espaço agora que vai acomodar, eu fico muito mais à vontade. Claro que estamos aqui numa fase de organização da instituição, que vai acomodar todo o acervo que temos de Viana de Carvalho, de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, e coisas também relacionadas à história do Espiritismo, não só no Brasil, mas especialmente, porque esse foi o início das nossas pesquisas, das nossas buscas, a história do Espiritismo no nosso torrão, no nosso Ceará. Luciano, me diga uma coisa: o endereço do Centro de Memória Fernando de Carvalho é vizinho ao teu endereço, Luciano? Exatamente. Para facilitar as coisas, nós adquirimos uma casa aqui no Centro Histórico de Fortaleza, é uma casa antiga de meio quarteirão, por isso a demora, né, em organizar esse espaço, que se localiza na Rua Senador Alencar 1079, pertinho da Federação Espírita do Estado de Ceará, onde funcionou o Centro Espírita Cearense, fundado por Viana em 19 de junho de 1910, aqui na Rua do Lado, na Princesa Isabel, e na mesma rua onde, um pouco mais ao centro, desencarnou a mãe do Dr. Bezerra de Menezes, Dona Fabiana de Jesus Maria, né, Cavalcante de Albuquerque. Então, uma figura extraordinária. Então, nós estamos aqui numa área, nesse aspecto, privilegiada. Aí resolvemos comprá-la do lado da nossa, porque aí, obviamente, eu não saio daqui do centro de Fortaleza, desde criança que moro aqui, então já facilita a nossa vida. Agora, entrando na aposentadoria, chegando aos 60 anos, nós estamos aí viabilizando as coisas que facilitem, né, o nosso trabalho, até quando Deus nos permitir, para que possamos, inclusive, montar aqui esse espaço para podermos nos conectar com o mundo, fazer as nossas lives, e especialmente com o meu querido e amado irmão, Bruno Tavares. Luciano, você falou aí a Rua Senador Alencar, que já foi trazido aqui para o nosso programa, né? Senador Alencar. Era o nome todo, José Martiniano de Alencar, foi senador do Império, desencarnou em 1860 e membro do antigo Partido Liberal, do qual o doutor Bezerra de Menezes fez parte, amigo da família Bezerra de Menezes, e pai, mesmo sendo padre, que era comum naquela época, ele era padre também, do maior romancista que nós tivemos no Brasil, indubitavelmente, o também cearense, homônimo do pai, José Martiniano de Alencar, autor de Iracema, Ubirajara, o Guarani, o Tronco do Ipê, que é uma obra bem interessante, que tem algumas questões, aspas, né, sobrenaturais, Senhora, Diva, livros que eu, você, muitos da nossa geração, tivemos a oportunidade de ler na nossa adolescência. Luciano, como diz o nosso folclore nordestino, né? Então, o grande escritor José de Alencar era mula sem cabeça, né, Luciano? Não é filho de padre, né? É verdade, uma figura bem interessante, José de Alencar, que nós admiramos, né? Teve até uma contenda com o doutor Bezerra de Menezes, quando foi ministro, porque ele foi ministro no segundo reinado, e o doutor Bezerra fez algumas críticas, que bastou o pai desencarnar, ele mudou de partido, né? Ele era do liberal, foi para o conservador, né? Mas uma figura, como muitos do Império, independentemente das suas contradições, de grande valor e, lamentavelmente, também hoje nem tão valorizado, né, como mereceria, pelo legado que ele nos deixou aí, principalmente através da sua obra romanesca, seus romances extraordinários, que até hoje me fascinam, sabe? Nós somos de uma época, eu sei que você tinha, na adolescência, me contou uma vez, se não me falha a memória, um carinho muito grande por uma atriz da Globo, não sei se era Norma Bloom, você me falou uma vez, que fez Senhora, né? Você viu o programa, eu não sei, que eu fiz com a Ana Maria, porque a Ana Maria, eu falei com você, falei com a Ana Maria foi amiga pessoal, né, da juventude da atriz Norma Bloom, Grande belíssima. atriz, que ainda hoje está entre nós. Mas vamos mudar de assunto, que de repente a Ceissa, sua esposa, vai ouvir essa história, não vai gostar muito, não, porque era
uma espécie de paixão, talvez sua, né? Como muitos de nós na nossa geração. Eu era, quando criança, apaixonado pela Jean Eugênio, lembra da Bárbara Iden, né? Coisa de menino da geração dos anos 70. E, aliás, as duas, tanto a Norma quanto a Bárbara, estão ainda entre nós, já dobrando aí, né, a casa dos 80 para os 90 anos. A Bárbara Iden já está com mais de 90 anos. Mas César não tem esse tipo de ciúme, não, viu? Ela deixa. Tá? Luciano, a gente está em outubro, nós finalizando o mês de Francisco de Assis, mas o mês de Kardec. Francisco de Assis, não é? A gente, essa concordância universal, não é? O que a gente sabe de Francisco é atemporal, mas Kardec, por ser uma personalidade que viveu até outro dia, não é? Mesmo século retrasado, mas é mais próximo da gente e a história ainda consegue ser recontada, né? Luciano, a gente pensava que Kardec vivia numa constelação homogênea, né? Sem problemas, realizando aquele trabalho com os médios, as médios missionárias, só que aprendemos agora que não, com a revelação das fontes primárias, e eu queria saber de você, qual a tua visão do Kardec hoje, Luciano? Porque diferente do que a gente supunha, ele viveu problemas tremendos que tornam o seu trabalho e a sua missão bem maior ainda do que supunhamos, né, Luciana? Sem dúvidas, querido. E isso, em grande parte, nós devemos ao trabalho dos meninos, né? Eu vou dizer dos meninos, dos dois e da menina. A minha xará, a Luciana, o Adair e o Carlos Sete, que em breve aí vai lançar um trabalho importantíssimo a respeito exatamente de questões como essas, né? De fazer algumas correções em abordagens biográficas do professor Rivaio, né? Do nosso Allan Kardec do passado, já que esse tem sido o escopo aí da pesquisa desse grupo extraordinário, dessa trinca aí, dessa trindade aí dos pesquisadores, né? Esses três nomes que já, e eu digo como historiador, e você entrevista os três, e agora mais com o Carlos Sete, fazem parte também da história do Espiritismo, né? Porque se no passado nós valorizamos Canuto Abreu, cujo acervo, inclusive, em parte também agora, finalmente, é que nos possibilita ter algumas dessas informações, além do esforço desses companheiros. Então, o trabalho dos três, com certeza, deve ser lembrado pelas gerações futuras. Então, o que nós temos observado, e que cada vez mais, assim como aconteceu com as nossas pesquisas em relação ao Dr. Bezerra de Menezes, o Kardec mais humano, o Kardec um homem sofrido, um homem que, evidentemente, lidava com outros homens, com outras mulheres, com seres humanos, com as suas idiosincrasias, com as suas contradições, e os vários problemas que ele teve no enfrentamento, inclusive, nessa fase inicial da chamada codificação, esse seu trabalho ciclópico, né? De ver alguns médiums, né, por questões da vaidade, por questões voltadas a interesses próprios, muitos que contribuíram com a sedimentação das ideias espíritas ao longo do trabalho de Allan Kardec, que foi breve, de 1855 até 1869, praticamente nesse espaço de tempo, não chegou nem a 2 décadas completas, mas o fato é que Kardec passou por dificuldades que nós não imaginávamos. Um missionário dessa estirpe enfrentar uma gama de problemas, os problemas de natureza pessoal, os problemas de saúde, os problemas da incompreensão de muitos dos seus contemporâneos, e por isso o rumo que você vai percebendo, analisando cronologicamente a sua trajetória, o passo a passo, a partir dos anos 1860, ele vai mudando, vai mudando, vai mudando. Mas mesmo assim, até porque nós nos esquecemos como espíritas que o livre-arbítrio é sagrado, né? Cada um faz a opção. Eu quero continuar por essa trilha, eu quero continuar por essa outra. Allan Kardec, ele, obviamente, que se manteve coeso com seus, firme nos seus ideais, sob a inspiração do alto, e levou a um bom termo, né? Eu digo sempre, relembrando Viana de Carvalho,
quando retornou ao mundo espiritual, voltou para colher a palma da vitória, do seu trabalho incomparável. Então, concordo com você, querido. Hoje nós temos visto aí que o trabalho de Kardec ele ganha uma nova dimensão, principalmente com esses resgates feitos por esses novos companheiros, com os novos documentos, com as novas fontes, especialmente as fontes primárias, que estão vindo a lume, e especialmente também pela sensibilidade, eu repito, dos três, e agora no caso mais o Carlos Sete, que vai publicar esse trabalho, de ter, observando essas filigranas, esses detalhes aí, desse precioso material que tem colhido, esses documentos, essas fontes primárias, especialmente, nos trazer a lume aí informes pessoais de Allan Kardec, que só nos fazem, por isso que dissemos, com Bezerra de Menezes, perceber que ele era muito mais extraordinário na sua humanidade do que muitas vezes o mito que nós tendemos. Isso é algo atávico, é compreensível, embora não recomendável de nossa parte em relação a essa figura apostolar. Bom, Luciano, aí vamos agora dar início à temática da noite de Bezerra, não é? Luciano, hoje a gente vai ver as empresas de bondes, uma ação pioneira do Dr. Bezerra. Mas antes, um pouquinho antes da gente trazer a figura do Dr. Bezerra, Luciano, vamos para aquele momento histórico, não é? É verdade que a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade sul-americana a dispor de um serviço de transportes coletivos sobre trilhos? Sem sombra de dúvidas, querido. E é interessante, Bruno, porque o período em que o Dr. Bezerra de Menezes se muda ao Rio de Janeiro, nós já comentamos em outras oportunidades, mas é sempre bom relembrar, foi exatamente um período do maior surto desenvolvimentista do Rio de Janeiro, lembrando, chamado de município neutro, onde funcionava, portanto, a capital do Império, a Corte Imperial do Rio de Janeiro. O segundo reinado, assim chamado, que se inicia com o golpe da maioridade, que coloca no trono o filho de Pedro II, Pedro I, o Pedro II, nosso Pedro de Alcântara, em 1840, e dessa primeira década, até 1850 aproximadamente, vai ser aquela década de sedimentação, de organização política. E a década que o Dr. Bezerra de Menezes vai exatamente entrar com esses projetos vai ser de 1850 a 1870, entrando ainda na fase seguinte, dos anos 1870, quando o Rio de Janeiro vai ter esse surto desenvolvimentista que a história registra. Mas até então, o Rio, quando da chegada dele, era uma cidade com áreas, com características bem provinciais, de cidades como as do Nordeste, à época chamada de Norte, e outras tantas, com as suas limitações. Não havia ruas como hoje nós temos, era um lamaçal, os surtos epidêmicos também, sobre os quais nós já falamos anteriormente. Então, o doutor Bezerra de Menezes, sempre antenado com o progresso, é sempre bom lembrar, Bruno, que embora a sua trajetória política se inicie em 1860 e se prolongue até praticamente o final da sua jornada, em 1896, ao contrário do que diziam algumas biografias anteriormente publicadas, o doutor Bezerra de Menezes sempre, isso nós comentamos com você, por ocasião dos textos que ele redigia no jornal O Acadêmico, quando era estudante da Faculdade de Medicina. E ali você vai ver a visão que ele tinha em relação ao futuro do Brasil, o quanto o Brasil poderia representar para a humanidade do amanhã. Veja que o seu pensamento, portanto, vanguardista nesse mistério, foi preciso, de tal maneira que já em 1859 ele se filia à Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, o SAIM, o ASAIM, como alguns ainda hoje chamam. Então, uma instituição que procurava exatamente observar o que era possível se fazer para esse progresso nacional. Então, ele estava atento a isso. E foi realmente, como nós já vimos anteriormente, ainda nessa fase empresarial dele, nos anos 60, essa parte ferroviária, as ferrovias ligando os municípios da época, Macaé, Campos, né? E algumas até com projeto interprovincial porque naquela época, por ser província,
no Império, não era chamado de Estado, né? Se fosse hoje, seria interestadual. Então, o doutor Bezerra esteve à frente de tudo isso. E, especialmente, na década de 1870, é que ele vai ter um olhar mais voltado à questão dos trilhos urbanos, que serão essas companhias montadas exatamente para, aí sim, agilizar o processo de transporte, deslocando pessoas, desafogando ali aquela parte central do Rio de Janeiro, para as áreas mais ermas, mais afastadas. Então, ele teve, sim, um papel primordial nesse processo, eu diria até aspas, né, estranho dizer, civilizatório, né, do Rio de Janeiro. Luciano, você sempre tem uma narrativa que coloca a gente dentro da cena, né? Daquilo que você traz. Eu ia pedir a você, os bondes desafogaram o centro do Rio de Janeiro, né? Mas, Luciano, fale das marchambombas e dos transportes abertos para fumantes, era assim? Naquela época, Bruno, é até interessante você colocar, as pessoas não tinham noção dos malefícios do fumo. Tanto que eu vi algumas lideranças espíritas importantes do passado, até o século XX, né, que fumavam. Obviamente, infelizmente, não havia essas campanhas de advertência, né, que hoje nós temos em relação àquilo que o cigarro, o alcatrão, o fumo, seja pelos charutos, seja pelos cachimbos, né, provocam. O doutor Bezerra, eu nunca encontrei registro dele fumar. Mas, por exemplo, Bittencourt Sampaio, Caimar Schutter, nós temos notícias do Manuel Quintão, todos, né, naquela época, como qualquer um de nós, talvez, como um hábito, né? Mas isso era algo comum na sociedade da época, muitas pessoas fumavam, tanto é que o primeiro filme que eu vi, uma vez eu fui passar para os meus alunos, dos irmãos Lumière, né? O primeiro filme que foi feito, saindo de uma estação, tem um trem e depois aparecem as pessoas se deslocando, de 1895, ou seja, o doutor Bezerra ainda estava encarnado, só que foi em Paris. Aí você percebe logo, na hora que eu passei esse vídeo para os meus alunos, olha aí, gente, vinha passando um senhor de cartola com um cigarro na boca, né? E a fumaça no mundo. Ele, olha, naquela época se tinha esse mau hábito do cigarro, né? Então não é de hoje. Isso era algo universal, era algo mundial. Então havia essa preocupação com os fumantes, né? Porque, obviamente, imagina naquela época, né, a qualidade dos charutos, dos cigarros. Se bem que cigarro não tem qualidade, pode até aperfeiçoar em alguma coisa, não tem qualidade, na minha opinião. Mas incomodava, como ainda hoje incomoda as pessoas, né? Que fumam, os fumantes, os não fumantes. Então, nas marcha-bombas, que era uma expressão também utilizada de uma forma mais primitiva do que virão a ser os bondes puxados a burros, né? Você tinha outras expressões, se chamava até de ônibus também, né? Embora não seja o ônibus como o ônibus de hoje, você vai ter alguns tipos, alguns modelos de transportes coletivos em que você tinha algumas aberturas, eram obviamente abertos, não eram fechados na sua maioria, inclusive o bonde que o doutor Bezerra de Menezes normalmente utilizava para se deslocar até a sua residência, o que deve ser algo muito mais aprazível, né? Até porque, lembremos, embora o Rio de Janeiro não fosse a cidade que hoje é, a selva de pedras que se tornou como grande cidade, você não tinha os problemas do calor intenso como você tem aqui numa cidade como Fortaleza, em Recife, por conta dos edifícios, né, da selva de pedras que se tornou a nossa cidade. Tanto Fortaleza quanto Recife, no Rio. Então, todos tinham as vestimentas de época, paletós, então, quanto mais aberto, também mais agradável, né? O vento, a vegetação, você ia vislumbrando. E, obviamente, que essas marcha-bombas, esses espaços dentro dos bondes, era especialmente para evitar que houvesse essa insatisfação por parte de alguns que não eram fumantes. Luciano, aí vamos para a Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, né? Essa companhia atravessava as regiões pobres do Rio de Janeiro, cortando a cidade. Ela é importante, daqui a pouco a gente vai falar em Bezerra nessa companhia, né? Mas fale dessa companhia e a importância dela. Fundamental, meu filho. Historicamente, embora o Visconde de Mauá, o Barão de Mauá, ele e o Evangelista de Souza, que foi um pioneiro em tudo isso,
posteriormente, no final dos anos 1850, na década de 1860, tanto em relação às ferrovias eu vou usar a expressão, municipais, para que nós possamos melhor entender, e posteriormente já também aí convergindo para a área especificamente mais urbana, nessas trilhas citadinas, que facilitavam o transporte. Lembrando que quando o Dr. Bezerra chegou, em 1851, ele se acomodou na rua Mata Cavalos, hoje ali na área do Riachuelo. Você se lembra, nós falamos das dificuldades que ele tinha, inclusive isso quase lhe custou a faculdade, porque o transporte da época, a rua se chamava Mata Cavalos, exatamente pelo areal. Então, quando dava uma chuvinha, ficava aquele lamaçal, e como principal meio de transporte da época, a motocicleta da época era o cavalo, individualmente falando, ou puxado, né, o cavalo puxando charretes, carroças. O doutor Bezerra de Menezes teve um problema desse, o cavalo empacou no meio do caminho por algum motivo, provavelmente uma pata que entortou, e aí ele se atrasa. Então, o Rio de Janeiro era realmente uma cidade, embora desde a chegada de Dom João VI, em 1808, quando a família, na verdade, sai de Portugal em 1807, fugindo de Napoleão Bonaparte e vem para cá, chega propriamente em 1808, vem da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, tem toda aquela melhoria na cidade do Rio de Janeiro, claro, pensando na corte portuguesa que vinha para o Brasil, mas mesmo assim o Rio, no geral, ainda continuou uma situação precária, com áreas, como dissemos anteriormente, provinciais. Então, vai ser a partir do decênio seguinte à chegada do Dr. Bezerra, ou seja, a década de 1860, que vai ter essa preocupação. E, realmente, a importância, principalmente, dos chamados trilhos urbanos, como a empresa Ferrocarril de São Cristóvão, o doutor Bezerra era apaixonado, como dissemos para você, pela área ferroviária, tanto essa intermunicipal, quanto, e principalmente essas últimas, que ele vai se dedicar no final da jornada, ferrocarril urbano, ou seja, a dos bondes sobre trilhos, né? Então, com certeza, essa companhia contribuiu, com outras tantas também, a de Jacarepaguá, e mais outras concorrentes, que vão contribuir, como hoje, significativamente, com os ônibus, né? Nós vamos ter a oportunidade desse transporte coletivo para os trabalhadores, para as pessoas que moravam em regiões mais ermas, mais distantes. Mas houve dois tipos de ingressos, né, Luciano? Tinha o ingresso para os mais ricos e também para os mais pobres. Por causa disso, o sucesso estupendo também desse novo modo de transporte. Sem dúvida. E lembremos, claro, né, Bruno, a sociedade daquela época, né, uma sociedade que havia essa segregação, evidentemente, compreensível, cuidado sempre temos de ter com as visões anacrônicas, embora haja preconceito em todas as épocas da história da humanidade, mas era o lado positivo, né, essa separação também até em relação aos ingressos, às passagens, melhor dizendo, do bonde, né? Então, facilitava sobremaneira a vida daqueles que não podiam pagar, né? Obviamente que os que pagavam iam no local adrede, preparado, especial, né? Com mais requintes, para não dizer luxo, né? Porque o transporte não era assim tão luxuoso, não havia ar-condicionado, não havia uma televisão, nada a bordo assim, mas pelo menos a pessoa tinha a vantagem de viajar com mais tranquilidade. Mas havia, isso realmente facilitou bastante. E essa questão dos transportes vai ser tão importante que no futuro nós vamos ter aí, o doutor Bezerra ainda estava também à frente, mais tarde ele vai assumir, a célebre revolta do Vintém, né? Que vai ser um movimento político, acho que você já ouviu falar, aquelas confusões em razão da insatisfação do povo, mas ainda hoje acontece, greve de ônibus, né? Naquela época começaram a acontecer também. Então, aumentava um pouquinho o transporte, a grita popular era enorme, né? Foi acostumado, né? E com essas vantagens, e de repente para tirá-las, o que foi muito bom, né? Para a história do nosso país. Luciano, eu queria perguntar a você uma curiosidade sua aí em Fortaleza, né? Luciano, na minha época de juventude, né? Quando eu fazia o segundo grau, aqui a CTU ainda disponibilizava o ônibus elétrico, não é?
Luciano, eu sempre preferi andar do ônibus elétrico, porque eu tinha a impressão que era mais calmo. A condução do ônibus elétrico, né, dava essa falsa segurança. Né? Você andou de ônibus elétrico aí no Ceará, Luciano? Quando criança, aqui em Fortaleza, Bruno, até você, é bom me lembrar disso, né? Os ônibus eram avermelhados, né? Os que de repente, a Lúcia, por exemplo, a Lúcia Bezerra, nossa querida amiga, sobrinha bisneta de Bezerra de Menezes, que sempre prestigia o nosso programa, ela deve se lembrar, mas no início da década de 1970, com meu pai, na Praça do Ferreira, no coração da cidade, havia Sim. os ônibus elétricos. Depois tiraram, eles não tiveram uma longevidade como aí em Recife. Então, Pois eles, é. logo no começo da década de 70, eles deixavam. A desvantagem era quando faltava energia, né, que parava tudo. Então, na minha infância, eu tive a oportunidade de testemunhar tudo isso, né? Lembrava até, de certa forma, pela velocidade, não podia ser algo, evidentemente, tão veloz, um pouco esses bondes, porque depois do bonde puxado a burros, que vai ser o bonde da época do Dr. Bezerra de Menezes, na década de 1890, ainda no século XIX, no 800, nós vamos ter já os bondes elétricos, né? Que vão revolucionar, vão ter uma velocidade a mais, vai dar um certo conforto, uma agilidade. Mas eu peguei ainda os ônibus. Você agora me fez voltar no tempo, né? Na minha infância. Os ônibus elétricos aqui em Fortaleza. Lá no Rio ainda tem bonde, né? Para quem vai, o bonde elétrico. Né? Luciano, aí vamos lá. Companhia Ferrocarril de São Cristóvão. Em 1875, Bezerra de Menezes vai integrar a diretoria da companhia. 7 anos depois, em 1882, Bezerra vai assumir a presidência. E aí, Luciano, vai haver uma trama dos adversários, já. Queria que você falasse esse período do Bezerra, presidente da companhia, e que trama foi essa desses cabras aí com Bezerra. Meu filho, a companhia Ferrocarril de São Cristóvão, obviamente, né? Doutor Bezerra residiu por muito tempo na freguesia de São Cristóvão e por ela foi eleito por primeira vez a vereança, né? A Câmara dos Vereadores. Ele, evidentemente, que vai ter a possibilidade, mercê do seu talento, da sua popularidade, e pelo fato também de já ter sido, né? Hoje o cargo seria de prefeito, nós já comentamos na outra oportunidade que não era ainda nem chamado de intendente, mas era o presidente da Ilustríssima Câmara Municipal da Corte, que geria, que administrava os destinos, né, das cidades, né, os hoje chamados prefeitos. O doutor Bezerra foi por 2 vezes, efetivamente, e outras tantas interinamente, administrador público do Rio de Janeiro. E isso coincidia também com a condução dele, o período que ele esteve, em 1875, a partir daquele ano de 1875 até 1882, na direção e ocupando especialmente a presidência da Companhia de São Cristóvão. Mas como ainda hoje, querido, como havia essas concessões, eram concessões públicas, havia todo o interesse dos adversários políticos, né, pelas próprias vantagens que poderia se auferir desses transportes, até politicamente, nós sabemos disso. Então, houve uma série de obstáculos e vão fazer com que ele se afaste desse trabalho, portanto, de 1875 a 1882, 7 anos que ele esteve à frente dessa companhia, contribuindo sobremodo ao processo desenvolvimentista da capital da nação à época, né? E tornando, portanto, aí reconhecido nacionalmente seu trabalho. Mas, infelizmente, nós vamos ter essas tramas políticas de todos os tempos que nós temos na nossa história nacional, e aí ele vai abandonar a direção da instituição, um tanto decepcionado. Quem vai, aliás, substituí-lo no seu trabalho é o Pereira Passos, né, que no futuro será prefeito, já na República do Rio de Janeiro. Mas foi um período assim, 7 anos, portanto, de grande desenvolvimento, e nós não podemos esquecer o quanto ele ajudou as pessoas, o quanto ele contribuiu para o progresso do Rio de Janeiro. E isso, em 1875, né, está estabelecido no Rio de Janeiro, né, as empresas dos bondes,
que era um espaço democrático por tudo que você falou aí. Dentro de um bonde é que um homem vai ler um livro e vai modificar toda a sua vida, não é? Esse ano, Luciano, 1875, Dr. Bezerra de Menezes era o presidente da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão. É bom fazer esse link, né? Ele era o presidente da companhia. Ah. E quando ele se dirigia uma noite para sua residência, a Rua Bonfim, número 35, ele foi ler um livro que ele ganhou de um amigo, né? Luciano, esse é um momento para mim. Não há um momento apenas, já. Seria uma heresia dizer isso. Mas é um dos momentos mais belos da tua pesquisa e que você, muito bem inspirado, intitulou de O Itinerário Transformador. Então, por favor, Luciano, nos fale sobre esse itinerário transformador, por favor. Se você for, Bruno, olhar a vida de grandes luminares da história da humanidade, você vai ver que todos eles tiveram aquele momento de insight e ensejou na sequência uma transformação. Paulo teve a sua estrada de Damasco, claro que em outras circunstâncias, em outro contexto, mal comparando ou bem comparando. Aurélio Agostinhos, que tinha uma vida licenciosa, devassa, como ele próprio registra no livro autobiográfico Confissões, procedia vinculado ao maniqueísmo, a concepção de fé que ele adotava, até o momento em que ele tem a oportunidade de ir na igrejinha de Milão, ouvir uma pregação do bispo Ambrósio, mais tarde Santo Ambrósio, e modificar o seu rumo existencial. E a figura amada, lembrada por você, homenageada também neste mês de outubro pela cristandade, o maior símile de Jesus na Terra, na minha opinião. Ninguém imitou Jesus vivendo em plenitude como ele, Francisco de Assis. Para ele foi fundamental aquele momento também de transformação, aquele insight que ele tem quando ele escuta reverberar na acústica da alma a convocação do próprio Jesus em meio aos escombros da igrejinha de São Damião. Francisco, reconstrói a minha igreja. O doutor Bezerra vai ter esse insight. Lembremos que o doutor Bezerra passou por aquela prova aceda da desencarnação da primeira companheira, em março de 1863, entra num momento de depressão, um quadro de melancolia muito forte, conforme já comentamos na outra oportunidade, e aí ele tem a oportunidade também de voltar à lucidez, ao equilíbrio, a partir da leitura da magna obra, o best-seller de todos os tempos, que é a Bíblia, presente que lhe foi dado por um amigo cujo nome nós descobrimos e colocamos no livro, para que esse médico, apenas assim citado, colega do consultório, não ficasse no anonimato. Esse momento, realmente, que você cita, eu concordo, é um dos momentos mais emblemáticos, mais emocionantes, e tem todo um entorno aí histórico que nós procuramos trabalhar. Para começo de história, você falou aí desse itinerário, desse trajeto, um trabalho, como dizia aquele personagem do antigo Vivo o Gordo, Jô Soares, coxa de louco, né? Coisa de louco, né? Então, eu fiz um trabalho levantando passo a passo a estação, a cor da lanterna do bonde da freguesia da época, né? Que era inclusive, tinha uma luzinha vermelha, que cada bonde tinha as suas características, ele era puxado por burros, às vezes dois burros, outras tantas vezes quatro burros, e o passo a passo onde ele parava. Então, eu quis saber, porque é interessante que o doutor Bezerra vai nos permitir compreender isso, e é praticamente uma fonte primária, é através de uma entrevista que ele vai dar mais tarde, anos à frente, no Reformador, de 15 de outubro, estamos no mês de outubro, de 1892. Entrevista dividida. Perguntas que eram feitas para algumas lideranças do movimento espírita da época, e ele era a figura mais proeminente, eram 4 perguntas, e todas perguntavam, e a pergunta fundamental para quem quer saber a trajetória espírita de alguém, como é que ele se iniciou no espiritismo? Aí ele vai e relata essa passagem.
Então, é ele próprio que a gente está falando, não é nenhum biógrafo, não é nenhum terceiro. Então, são palavras dele. Então, é algo extremamente seguro. Só que o doutor Bezerra não lembrava na época exatamente, eu fui atrás dos detalhes. Ele disse que morava na Tijuca. Ele morava nas intermediações da Tijuca, porque ele vai morar grande parte da vida na Tijuca, inclusive no ano em que ele estava no bonde. Ele morava em 1892, na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27, em 1892. Mas em 1875, ele morava na rua Conde do Bonfim, 35, e ficava assim no, é uma área limítrofe, né? A Tijuca da época. Então, era algo demorado. Esses transportes eram lentos. Então, você imagina, ele sai, na verdade, do centro do Rio. Ele trabalhava onde ficava o escritório da Ferrocarril de São Cristóvão, no Largo de São Francisco de Paula, número 24, bem ali no centro. Nós colocamos até algumas fotos de época no livro. E aí ele sai, vai passando por cada estação, então haja paciência, porque o transporte era lento. E aí ele recebe na estação de um amigo, colega médico, Joaquim Carlos Travassos, um exemplar de O Livro dos Espíritos. O Travassos era um admirador do Dr. Bezerra de Menezes, inclusive vendo a sua tese de conclusão da Faculdade de Medicina, ele dedica também, faz uma dedicatória na própria tese ao Dr. Bezerra de Menezes. Então você percebe que o jovem Joaquim Carlos Travassos, mais tarde uma figura importante, a história do Espiritismo, tinha essa admiração profunda pelo médico humanitário Bezerra de Menezes. Então, ele, sabendo que o doutor Bezerra de Menezes presidia a companhia, ele resolveu ofertar o referido, lembrado do próprio doutor Bezerra de Menezes, exemplar de Um Livro dos Espíritos. E aí, o próprio Bezerra vai dizendo, porque talvez pela concepção de época, já pelas ideias distorcidas que as pessoas tinham em relação à novel doutrina, né? Que não foi oportunizada por Allan Kardec, mercê do seu estupendo esforço de síntese, o doutor Bezerra diz, ele próprio, ele precisa também, que, olha, não tendo o que fazer, ele começa a olhar a obra, vê lá o Livro dos Espíritos e diz para si mesmo, olha, eu não vou ao inferno por ler isto. E começa a ler. E aí se fascina pela obra, chegando em casa, conforme nós deduzimos, ele vai praticamente, literalmente, devorar o livro, né, de capa a capa, ou seja, leu de uma sentada. Naquela época as pessoas liam mesmo, né? Eu conversando só para descontração com o nosso amigo comum Lira Neto, né, mandou uma mensagem dizendo que tinha varado uma noite aí, quase passa mal, lendo o nosso livro, ele tem 1.200 páginas, né? No Livro dos Espíritos, dá para ler com mais tranquilidade. Essa figura aqui, encantadora, que é o Lira Neto, amigo comum. Então, o doutor Bezerra teve essa oportunidade, e ali ele começa a ficar fascinado. Então, o trajeto realmente era bem demorado, e ali passando para aqui, para acolá, até chegar à rua Conde do Bonfim, 35, onde ele residiu naquele período. Luciano, ali, eu me ufanava porque eu li teu livro em um mês, né? Em um mês. Aí vem o Lira, o pessoal Lira Neto, lá da Casa dos Humildes, né? A minha Grande casa espírita, pesquisador. historiador aqui de Pernambuco, né? Amigo de Luciano. Aí entrevistou Luciano, leu o livro em uma noite e um dia, Luciano, né? Pelo amor de Deus, Lira. Mas, Luciano, eu tinha duas perguntas para te fazer, né? Uma você captou e já respondeu. Quer dizer que a viagem foi longa mesmo, né? Não foi entrar num bondinho, vou aqui, chego já, demorou, não é? Ele lendo ali. Ah, O bonde era lento também, né? Obviamente, né? Então, era igual a charretes, puxar os cavalos, né? Lembrando que era puxada a burro, né? Então, para as pessoas não irem a pé, que poderiam ir também, mas era mais tranquilo, mais aprazível, porque a pessoa ali ia passando. E é interessante que eu recuperei algumas imagens de época, algumas fotografias, para ver esse itinerário, né, transformador. E a paisagem, principalmente ali quando chegar nas intermediações da Tijuca, era algo estonteante, era de uma beleza paradisíaca, né, eu diria. Que é a Floresta da Tijuca, onde ele residiu, ele, aliás, tinha um carinho muito grande por aquela região. Tanto que na fase próspera dele, na fase em que ele esteve à frente de algumas empresas, quando teve recursos, ele comprou 3 terrenos e construiu 3 chácaras, um do lado da outra.
Inclusive essa que eu fiz menção, que em 1891, 1892, ele residia na Estrada Velha da Tijuca. Era o número, ele morava em 92 no número 27, mas tinha o número 25 e o número seguinte, né? Só que tudo isso ele depois vai, infelizmente, perder, vai ter que hipotecar algumas casas por conta dos reveses, né, financeiros pelos quais, pela malograda política da época econômica, ele vai passar. Joaquim Carlos Travassos, médico, amigo de Bezerra, presenteou Dr. Bezerra com o livro, né? O Joaquim Carlos Travassos foi tradutor da obra O Livro dos Espíritos. Foi o primeiro a traduzir essa informação. Ela já vinha sido divulgada pelo Zeus Antônio de Freitas, que foi o primeiro a publicar a biografia do Joaquim Carlos Travassos no livro lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1969, sob o título de Grandes Espíritas do Brasil. Então, ele fez uma biografia muito boa, né, do Carlos Travassos. E realmente foi contratado pela Garnier, a principal editora da época, grandemente responsável, e é bom que se lembre disso, do trabalho dessa livraria, nesse projeto de divulgação, não só de livros espíritas, mas na sequência das demais obras fundamentais do espiritismo que vão ser vertidas à língua portuguesa. Então, ele foi espírita, vanguardista, lembrando que ele foi membro do Grupo Confúcio em 1873, mais tarde ele prossegue ainda, participando de outras agremiações, até que desaparece, assim, não tem uma atuação mais efetiva no movimento espírita a partir dos anos 1880. Eu fui acompanhar um pouco a vida dele, foi uma vida de muito sofrimento, de muitas perdas, né, em termos familiares, e isso fez com que ele, até porque teve de mudar em determinado momento para outra província, ou seja, para outro estado, e ele vai desaparecer e vai desencarnar só na segunda década, né, do século XX. Mas se afastou um pouquinho. Mas ele deu uma contribuição imprescindível à história do Espiritismo. O Grupo Confúcio, para quem não se lembra da história do Espiritismo, é a segunda agremiação espírita do nosso país. Em 1865, surge em Salvador o Grupo Familiar do Espiritismo, portanto, no próximo ano são 160 anos da nossa primeira instituição espírita de fato constituída no Brasil, e no Rio de Janeiro, o Grupo Confúcio, em 1873, que foi também o grande responsável por esse projeto de versão à língua portuguesa das obras fundamentais do Espiritismo, em livro, né? Porque eu digo sempre em livro, porque nós estamos fazendo uma pesquisa, Bruno, sobre a primeira tradução do Livro dos Espíritos à língua portuguesa. Nós já comentamos em outra oportunidade, foram dois amigos pesquisadores cearenses, aliás, que descobriram esse documento, né, que é um material com a tradução do Alexandre Melo Moraes, do Livro dos Espíritos, que iria ser lançado em 1862. Ele traduziu o livro totalmente, né? Só que ele não lançou porque ele fez a tradução em cima da primeira edição, que ficou, eu não vou dizer obsoleta, né? Porque a obra tem o seu valor histórico, mas ela é bem diferente da segunda edição, que foi lançada em 18 de março de 1860, né? Aí sim, com praticamente mais que o dobro, né? O dobro das perguntas e respostas dos imortais da primeira edição. Então, teve esse, o Alexandre Melo Moraes, havia outras traduções, inclusive nós descobrimos num jornal, citamos até no livro, que havia já, em 1874, antes de Travassos, dois companheiros no Rio de Janeiro que estavam traduzindo o Livro dos Espíritos e publicando nos jornais à época. Mas, em termos de livro, foi o primeiro. Então, ele fez esse trabalho a quem todos nós, né, devemos, né? Porque realmente foi graças a esse seu esforço que o doutor Bezerra de Menezes começou a ler a obra, né? E a teve consigo, certamente, até o final da existência. Eu gostaria muito, infelizmente, para mim, encontrar isso nunca, né? De saber onde foi parar esse exemplar que o doutor Bezerra de Menezes adquiriu. Deve ser, pelo que eu pego todos os textos do doutor Bezerra, as correspondências, as cartas, principalmente os romances, ele riscava muito, ele usava canetinha, às vezes corrigia, apagava, então ele deve ter, como eu, quando leio o livro, né? Você também acredita, eu risco tudo, né? Meus livros são todos riscados, porque eu não sei ler
sem riscar, né? Para marcar, fazer uma anotação. Então, esse achado seria formidável, né? Infelizmente, acho difícil acontecer. Você citou o grupo familiar do Espiritismo, lá do Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? O grupo Confúcio, e lembrando também o grupo Regeneração, É, rivalizou com o grupo Confúcio, né? Naquele é início. um pouco mais à frente. Então, vamos ter na sequência também a Sociedade Espírita, que vai virar a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, ainda nos anos 1870, né, que vai ter uma participação historicamente muito importante nesse projeto de afirmação do Espiritismo no Brasil, com o esforço de vários companheiros. Na década seguinte, ainda nos anos 1880, a fundação do Centro da União Espírita do Brasil, mais tarde Centro da União Espírita do Brasil, da qual o Dr. Bezerra vai fazer parte, vai chegar até a presidir, né? Com a presença de vários nomes importantes da história do Espiritismo, inclusive com o próprio Torteroli, que vai fazer parte. Torteroli foi uma figura vanguardista também nos anos 1870, antes do Dr. Bezerra de Menezes, que vai fazer parte com ele também dessa empreitada, com outras tantas lideranças, né, que vão pelejar, inclusive, para a afirmação do Espiritismo no nosso país, legalmente. Luciano, eu quero fazer uma última pergunta a você. Você sabe que Eurípides Barçanufo, né, despertou para a realidade do Espiritismo lendo Depois da Morte, dado de presente por seu tio, né, pelo seu tio Nho Mariano, né, e ele ali começa uma nova fase da sua vida. Bezerra de Menezes, hoje com itinerário transformador. Esses grandes espíritos, Luciano, mas os espíritos pequenininhos também têm suas histórias, já. Primeiro livro, não sei porquê, comprei na livraria da Casa dos Humildes, aos 17 anos de idade, Luciano, foi o Verbo e a Carne, do Herculano Pires. Eu tenho a impressão que meu guia espiritual não era nem o tema, era para eu ter cuidado com tudo que eu lesse, que Herculano bate muito nisso, né? Para a gente ter muito cuidado com o que lê. Aí, a minha curiosidade, eu queria saber qual foi o primeiro livro, o que tocou o coração de Luciano Vai. Embora o Livro dos Espíritos, a minha obra assim, de princípio, que até hoje me norteia os passos, é a que está neste ano fazendo 160 anos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente porque eu vinha de uma tradição católica, embora sempre muito crítico, muito perquiridor, muito curioso em relação à transcendência da vida, à imortalidade da alma, era leitor compulsivo da revista Planeta, tinha essas curiosidades, gostava de estudar até o esoterismo, a ufologia, adorava esses assuntos, né? Embora não os entendesse muito bem, como mais tarde, assim, o Espiritismo me explicaria. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelas próprias necessidades de cada um de nós, que é a obra mais lida pelo público espírita, muita gente acha ruim, franze a testa, eu digo, não, eu acho que essa é a obra para ser mais lida, porque o Livro dos Espíritos não é uma obra para ser lida. O Livro dos Espíritos, embora o doutor Bezerra tenha lido de uma sentada praticamente, naquele dia especial de sua vida, mas o Livro dos Espíritos é uma obra para ser estudada, sistematicamente, lida, relida, questionada. Cada leitura que você faz é diferente. Então, eu concordo. O Evangelho segundo o Espiritismo, não, é aquela obra que eu vou aqui aleatoriamente abrir, eu vou usar como livro do meu evangelho lá, eu vou usar no trabalho, hoje você leva no celular, então você está vendo, poxa, eu vou ver o que é que essa mensagem me conforta aqui nesse momento, me traz orientação. Então, é a obra que me marca ainda hoje a vida, sabe? Agora, claro que em termos de obras espíritas, saindo do âmbito propriamente doutrinário, da chamada codificação, a obra aqui também me encanta pelo lado que eu tenho de interesse até hoje, pela fase nascente do cristianismo, sobretudo naqueles primórdios da divulgação da Boa Nova de Jesus, durante o período chamado cristianismo primitivo, que além de Francisco eu tenho uma admiração profunda por Paulo de Tarso, é Paulo Estevam, né? Paulo Estevam, para mim, é a obra que marcou indelevelmente a minha vida como espírita. Emmanuel se superou, né, nesse primeiro romance. Claro, todos são fantásticos, né? Você citou aí Eurípides, é um dos personagens, segundo Chico Xavier, do romance Ave Cristo, como o Dr. Bezerra de Menezes ali se faz presente, aí já um pouquinho mais à frente no tempo,
na fase do segundo século da era cristã, perseguição aos cristãos, o livro Renúncia, mas nada se compara para mim. Eu que estudo Paulo como historiador, eu fico fascinado e agora, inclusive, estou voltando a ler Paulo Estevão, que eu tenho adquirido um bom material, até mesmo aqui, que não dá para pegar agora para mostrar para você, livro de alguns historiadores sobre Paulo, o apóstolo, né, para entender Paulo como homem de seu tempo. E aí faço as análises comparativas, vendo o que aqui tem. Claro que ali tem toda uma licença poética da narrativa do espírito, mas a fundamentação histórica, a tessitura ali da narrativa de Emmanuel é algo que nos prende de forma impressionante, sabe? E me faz, se alguém me pergunta, excetuando as citadas. Claro que eu sou apaixonado também por Leon Denis, né? O filósofo poeta. Adoro as obras de Leon Denis. Mas, tirando as da codificação, Leon Denis, as obras psicografadas pelo Chico, notadamente seus romances históricos, para mim são obras que até hoje me embevecem quando eu tenho a oportunidade de lê-las. Eu perguntei uma, ele desfiou um rosário de maravilhas aí, de maravilha. A minha preferida é Paulo Estevão. Eu votaria até em Paulo Estevão no lugar do Nosso Lar. Foi escolhida Ah, pelo com movimento, certeza. né? Eu Ah, também. Agora, só para não deixar de fora aqui, ela não ficar com ciúme da gente, viu? A Ana Maria, que deve ouvir, eu sou fascinado também. Sempre fui um leitor compulsível de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Ah, foi Cristo, aquela ali é uma das figuras. Tem uma obra particular dele, que talvez seja menos lida hoje, que eu li logo e por conta desses estudos que eu faço, que é Cristianismo, a Mensagem Esquecida. É uma obra também que até hoje eu uso com pulso, né? Eu tenho aqui a tradução dele do Evangelho de Tomé. Eu gosto muito dessa temática, né? Então, um beijo aí, se ela estiver nos assistindo, para Ana Maria Miranda. a gente dá certinho, viu, Cláudio? Que tabelinha. Eu rasguei a seda com Dona Heloísa, com Herculano. O Cláudio rasgou a seda aqui com Ana Maria, com Hermínio. Criatura maravilhosa, Cristo. Maravilhosa. Amo. Todas duas, viu? Heloísa também. Também, outra figura, eu conheço pessoalmente a Dona Luísa, e conheço pessoalmente a Ana também. Luciano, vamos lá. Você faz a prece final. Jesus querido, amigo, esse clima da mais legítima fraternidade, quando aqui, espontaneamente, formalmente, podemos dialogar com nosso querido amigo Bruno Tavares, como também com todos os irmãos que sintonizam com esse programa, nessa nossa reunião domingueira. Podemos falar um pouco, mudando um pouco também a nossa vibração da vida do teu mensageiro, Bezerra de Menezes, analisando um pouco da faceta de sua jornada, na preocupação que teve com o processo de desenvolvimento do nosso país na área ferroviária. Permite, Senhor, que possamos colher nas lições de hoje, da vida de Bezerra de Menezes, aquilo que for necessário ao robustecimento da nossa fé, a que possamos prosseguir sem claudicar na nossa caminhada de ascensão espiritual. Que todos quantos, neste momento, seja no horário em que o programa é veiculado, no domingo à noite, início de mais uma semana no curso das nossas vidas, ou daqueles irmãos que terão a oportunidade de assisti-lo noutro momento, noutro dia, noutro horário, mas que, de alguma forma, as energias que sentimos emanar do coração desse benfeitor espiritual que homenageamos sempre nos nossos encontros, possa, de alguma forma, auxiliar quem nos ouve nesse instante, para que assim possa, como todos nós, sermos convidados, como aconteceu com ele um dia, desse itinerário transformador, a mudança do nosso rumo de vida. Ser com o doutor Bezerra sempre, Senhor. Ser com todos nós, assim seja. Bem, meus queridos irmãos, encerramos por aqui. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva. Mamãe, te amo, não te esqueço.
Luciano, só lendo aqui um comentário do chat, José Ferreira da Silva, Zezinho pergunta, daqui a quantos meses vai ter outro programa, né? Eu vou responder da seguinte forma, em novembro é um mês importantíssimo, que é o meu aniversário, dia 9 de novembro. Então, eu garanto a Zezinho que esse indivíduo não vai ter o desaforo de não poder gravar em novembro, viu, Luciano? Estamos juntos sempre, meu filho. Não falto, não. Valeu, Te amo. paz e bem.